Você sofre com a falta de desejo sexual no seu relacionamento. Não sabe por que isso aconteceu e foi piorando a cada dia, mês e ano. E você também não sabe por onde começar a transformar o seu relacionamento e começar a procurar a sua parceria para as relações sexuais e se sente desesperado ou desesperada porque não consegue controlar isso? Então, siga nesse vídeo que eu estarei dando dicas práticas para você entender e melhorar o seu relacionamento. Bem, falar sobre desejo sexual, ou melhor, sobre a falta dele, é falar de dos grandes problemas, inclusive como motivo de divórcio em todo o país, seja por homens ou seja por mulheres, tá? É bom a gente falar que existem diversas causas para problemas de baixo desejo sexual. Existem as causas hormonais, que aí alguns tratamentos aí com o médico endocrinologista, nutrólogo, eles podem aí te orientar, fazer exames, são exames bem simples e tratamento bem fáceis de lidar. Mas eu gostaria também de falar para você que um dos grandes motivos para a falta de desejo sexual, ela vem de problemas psicológicos ou problemas no relacionamento. Cerca de 95% das pessoas sofrem com a falta de desejo sexual pela segunda opção que eu dei. Então, vamos lá. No que se refere a sexo em si, a falta de desejo sexual, ela pode acontecer porque de repente o seu relacionamento, a sua relação sexual com a sua parceria não está sendo satisfatória o suficiente para você. Que é isso? De repente você não alcança o orgasmo, de repente você não sente prazer durante a relação sexual. Quando isso acontece com os homens, o homem geralmente ele desencadeia primeiro a disfunção erétil psicológica, depois acontece a falta de desejo sexual. Então, se você é homem e você enfrenta a falta de desejo, pode ser que a relação sexual não esteja sendo satisfatória para você, ou pode ser também que você esteja enfrentando a disfunção erétil psicológica ou até mesmo ejaculação precoce. E aí, a gente chama a falta de desejo sexual nesses casos de problema secundário. Então não adianta eu tratar só com foco na falta de desejo sexual, mas sim tratar a disfunção erétil psicológica ou a ejaculação precoce. Assim, naturalmente, a falta de desejo sexual é tratada, tá? Tem problemas nas mulheres, por exemplo, na falta de satisfação sexual que desencadeia a falta de desejo. Mulheres que não conseguem atingir o orgasmo, mulheres que não conseguem se entregar para a relação sexual, mulheres que estão casadas com parceiros que sofrem com a ejaculação precoce, ou seja, não dá tempo da mulher conseguir o seu ápice do prazer, então vai perdendo a vontade de fazer sexo. E também mulheres que têm uma educação muito repressora, que teve uma educação muito rígida sexualmente falando e aí não consegue se entregar totalmente na cama. Eu costumo comparar que desejo sexual e sexo é como comida. Parece um exemplo muito simples, mas ele é muito verdadeiro. Imagina que se você for comer a comida, pensa aí no seu prato favorito. Se você vai comer e ele não está bom, você pode até comer 1, 2, 3 vezes, mas imagina isso se repetindo várias vezes, diversas vezes, por um mês, um ano ou até 10 anos. Vai chegar um momento, e eu tenho certeza que esse momento não precisa chegar aos 10 anos, e sim muito antes disso, que você vai perder a vontade de comer o seu prato favorito. Por quê? Porque ele não tem aquele sabor maravilhoso que você sempre gostou. Sexo é a mesma coisa. Se nós fizermos sexo, se nós tivermos relações sexuais
sempre insatisfatórias, sempre com um gosto sem sal nem açúcar, sempre como se fosse uma comida mal feita, ao longo do tempo a gente vai perdendo a vontade de ter essa relação sexual. Por quê? Porque não tem gosto de nada, nada com qualquer coisa. Então a gente não quer nada assim, porque a relação sexual mediana ou medíocre, ela não faz com que a gente alcance um hormônio chamado dopamina, que ele é o hormônio do prazer ou da recompensa. O nosso organismo, o nosso cérebro, ele sempre nos leva a fazer ou ter ações que nos proporcione sempre o bem-estar. Por isso que a gente gosta daquele doce gostoso, por isso que a gente gosta de fazer um monte de coisas que nos dão recompensa. O sexo, ele tem que proporcionar recompensa. Por isso, perceba se você está se sentindo satisfeito ou satisfeita na relação sexual. Sempre quando eu pergunto isso para os pacientes, a primeira resposta que vem: não, Débora, eu me sinto extremamente satisfeito. Eu tenho orgasmo, eu consigo chegar ao orgasmo e eu gosto da relação sexual. Mas depois que eu começo a conversar de maneiras mais fundas, como perguntas do tipo: o seu parceiro faz o que você gosta ou da maneira correta, do jeito que você gostaria? Quando eu pergunto para o homem: a sua mulher, ela te satisfaz na cama no que se refere a posições sexuais, a fantasias sexuais? Então, quando eu começo a fazer perguntas mais fundas e mais profundas, aí esses pacientes, aí sim, eles têm uma resposta diferente da primeira. Então eles dizem: minha relação sexual não é tão satisfatória assim, na verdade eu faço por fazer. Então eu gostaria de lançar um desafio para você. Comece a perceber qual é o seu nível de satisfação, o tanto que você gosta da relação sexual. Se você tem lubrificação, se o processo de excitação está bom, se você está recebendo estímulos o suficiente, ou se o sexo só se tornou um ato de penetração, que sexo não é só penetração, a penetração ela faz parte do processo sexual. Tá? Tem um monte de coisas que podem ser levadas em consideração no que se refere à satisfação, e isso é muito subjetivo de cada pessoa. Existe um padrão, mas tem a sua subjetividade. E aí, o último aspecto que eu gostaria de falar é sobre a qualidade do seu relacionamento. Uma vez que o seu relacionamento ele esteja passando por uma crise, é bem possível que o seu desejo sexual diminua, porque você diminui naturalmente, mesmo sem querer, a admiração pelo seu parceiro, porque muitas vezes nos relacionamentos é comum que os parceiros, aí tanto homem quanto mulher, pare de se arrumar, pare de passar uma maquiagem, de cuidar do corpo, de passar aquele perfume que o parceiro e a parceira gostam, deixam as coisas românticas e eróticas de lado, e tudo isso interfere no desejo sexual e na qualidade de vida sexual. Então, que tal você que está me assistindo começar a resgatar a erotização no seu relacionamento? Lingeries, fantasias sexuais, jantares em lugares diferentes, passeio só com você e a sua parceria. Comecem a resgatar coisas que vocês faziam lá na época do namoro. Coisas eróticas e que te levem para a relação sexual. Se você está me assistindo e você enxerga que o seu parceiro ou a sua parceira não faz isso, então comece a convidá-lo e a convidá-la aí para participar com você desse aumento de erotização no relacionamento. Então, são algumas coisas que eu falei nesse vídeo que você pode levar em consideração no que pode estar atrapalhando o seu desejo sexual. Então, satisfação sexual, o quanto você se sente satisfeito ou satisfeita, você recebe as carícias e as preliminares que gostaria, você consegue realizar as suas fantasias sexuais, você consegue se soltar na cama, você sofre de alguma outra disfunção sexual, como dor na relação sexual, disfunção erétil psicológica, ejaculação precoce, contração involuntária dos músculos vaginais, dificultando a penetração. Você tem dificuldade com a lubrificação? Então, se você tem algum problema em alguma dessas fases, por isso que você vai sofrer e está sofrendo da falta de desejo sexual. Então, é preciso levar em consideração todas essas outras coisas que eu citei. Se você tem problema no seu relacionamento, primeiro invista em resolver o problema na crise relacional, e aí isso reflete na cama, na relação sexual.
E se você acha que o seu relacionamento não está em crise, mas você gostaria aí de melhorar o desejo sexual, experimente avaliar a questão erótica no seu relacionamento. E se ela está em baixa, como por exemplo fantasias sexuais, lingeries, presentes, coisas que a gente sai da rotina que nos levam a ter mais desejo sexual, então comece a incrementar e aumentar isso aí no seu cardápio de melhoria na relação sexual. Essas são algumas dicas que eu tenho para você. Inscreva-se no meu canal e eu tenho o prazer de responder as suas dúvidas, e aqui embaixo você pode deixar o seu comentário que eu estarei fazendo vídeos sobre o assunto. Então eu fico por aqui, deixo um grande beijo para você, até o nosso próximo vídeo.